Boa noite, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo da Carta aos Romanos. Vamos prosseguir. Chegamos hoje, então, na 26ª parte do estudo de Romanos. 26ª parte de Romanos. Vamos tentar finalizar o capítulo 7. Estamos aí no capítulo 7 de Romanos, abram conosco, capítulo 7. Essa noite nós estudaremos a parte final aí do versículo 13 até o versículo 25. Romanos 7, de 13 a 25. O tema aqui, a experiência cristã normal. Há controvérsias quanto a esse título, mas depois eu explico. A experiência cristã normal, uma luta da carne contra o espírito, luta da carne contra o espírito. Eu já vou adiantar que é uma das passagens mais difíceis da carta. Todo o capítulo 7 o é, mas essa dizem que é uma das piores. Então vamos tentar aprender alguma coisa com ela. Vamos ver o que a gente consegue extrair pela ajuda do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Vamos ver então. De 13 a 25 diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, está falando da lei, uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Oremos novamente. Pai, nós reconhecemos as profundezas que a Tua palavra traz para o conhecimento humano, e especialmente nesse trecho, reconhecemos que somente o Senhor, pelo Teu Espírito, pode nos dar entendimento, e é isso que nós pedimos de maneira especial, novamente, como já temos orado. Pedimos de novo, Pai, que o Teu Santo Espírito seja o nosso mestre, que Ele opere, Senhor, através dessa palavra em nossos corações, em nossas mentes, desvendando, Senhor, os mistérios, as riquezas desse trecho das Escrituras, e assim, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos nos apropriar desse texto, e que aqui, Senhor, encontremos consolo, exortação para a nossa alma, fortalecimento para a nossa fé, que encontremos soluções e esclarecimento para dúvidas que nós possamos ter como cristãos, que nós encontremos aqui nesse texto, Senhor, tenhamos um encontro com o nosso Salvador de fato e de verdade, e que assim, Senhor, tenhamos mais intimidade com o Senhor, aquele por quem nós damos graças a Deus,
porque o Pai enviou o seu Filho para nos salvar. Senhor, que isso fique claro para nós, especialmente diante desse trecho rico e bastante denso das Escrituras. Por isso, Senhor, confessamos a nossa incapacidade, porém, descansamos no ministério do Teu Espírito. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, essa experiência aqui relatada, eu disse para os irmãos que há controvérsias quanto a esse tema, né? Experiência cristã normal, a luta da carne contra o espírito. Eu disse isso por quê? Porque não há um consenso aqui que esse trecho Paulo fala sobre a experiência cristã. Obrigado, irmão. Não há um consenso entre os estudiosos, vários homens de renome. Alguns dizem que é uma experiência, a minoria diz que é uma experiência de um judeu se esforçando para praticar a lei o tempo todo. Mas a grande maioria, inclusive os grandes reformadores como Lutero, Calvino, Melanchthon, eles afirmam que é uma experiência cristã. E nós vamos atrás desses homens, né? Nós vamos seguir nós precisamos tomar um rumo, né? Não dá para ficar no meio do caminho, em cima do muro, né? Então nós vamos baseados nesse entendimento desses mestres, né? Reformados, que assim trouxeram, depois desse esclarecimento, né, da reforma, eles analisando as Escrituras. Aliás, essa é a carta que promoveu a reforma cristã, né? A carta aos Romanos é a carta que tanto mexeu, desde lá do passado, no século IV ainda, né, com Agostinho, e ela também foi a que mais mexeu com Lutero, obviamente, e fez com que Lutero repensasse a sua fé, e assim ele mexesse seus membros, né, sua vida em prol dessa reforma, a reforma protestante. E ela então é uma carta maravilhosa. Nós já vimos desde o início então que Paulo esclareceu quanto à depravação total do homem, não há um justo sequer, nenhum que busque a Deus, então isso ficou claro, não é religioso, não é judeu, não é um ímpio, nem um moralista que consegue se apresentar como justo diante de Deus e ponto final. Isso chama-se depravação total. A humanidade está perdida e precisa de alguém agindo por ele, pela humanidade, por ela. E aí então Paulo começa a falar, a partir da segunda metade do capítulo 3, ele começa a falar sobre a justificação pela fé. Ele apresenta Jesus Cristo, o seu evangelho, digamos assim. Paulo começa a falar sobre o evangelho de Cristo, a justificação pela fé. A partir do capítulo, da segunda metade do capítulo 3, ele avança até o capítulo 5, falando sobre essa justificação. Então ele mostra que tudo veio de Deus, e o homem não fez nada para merecê-la, e nem fez nada a seu favor. Mas Deus, operou tudo em prol da justificação dos eleitos. Vimos então que a eleição é limitada. A eleição é limitada, né? A expiação é limitada. O pecado é universal. Toda a raça humana está debaixo do pecado. Mas os eleitos de Deus, que são limitados, esses foram justificados. E para sempre. Não há momentos em que eu esteja menos justificado do que anteriormente. Eu sempre estou justificado diante de Deus, embora às vezes a nossa carne se enfraqueça. E talvez esse trecho diga um pouco sobre isso. Fale um pouco para nós a respeito dessa luta. Então nós já vimos, falando agora das duas últimas pregações, para a gente ter um pano de fundo, para a gente ter uma base, um trampolim para entrar para esse restante do capítulo 7. Nós já vimos então, dentro do capítulo 7, que Paulo, primeiramente, ensinou, nos versículos de 1 a 4 do capítulo 7, que Deus nos livrou do jugo da condenação da lei. Ele disse no capítulo 6 que nós fomos libertados da lei, do pecado. E nesse primeiro ponto, na primeira parte do capítulo 7, ele mostra que nós somos também libertados do jugo da lei, da escravidão da lei, que ele nos uniu com Cristo, e ele faz aquela famosa analogia com o casamento, vocês se lembram, né? Enquanto a lei era um marido justo, mas exigente, né? Intransigente, um marido exigente em extremo,
porém ele era justo. O segundo marido, por causa da morte da esposa, que depois ressuscitou e se casou com um novo marido, que é Cristo, então agora ela passa a viver na liberdade que o novo marido dá, embora ele também seja tão exigente quanto o primeiro marido. Só que agora o marido, Cristo, o segundo marido, participa das aflições da esposa e a auxilia para praticar a lei, para praticar as suas próprias exigências. Então é um casamento maravilhoso daqui para frente, não é? Primeira parte. Depois nós vimos também que a lei provoca todo tipo de paixão pecaminosa no homem. A lei provoca quando o homem vive segundo a carne, que acaba frutificando para a morte. Vimos isso no capítulo 7, versículo 5, que é exatamente a preparação para esse trecho que nós vamos acabar de estudar nessa noite. Mostrando que a vida na carne, seja religiosamente ou não, mesmo o cristão que ainda quer viver sob a lei, ele vai encontrar dificuldade para isso. Ele não vai conseguir viver, digamos assim, se esforçando na sua própria força para praticar toda a lei. E esse é o confronto aqui, não é? Vimos também que a lei não é pecado. Ele termina o versículo 12 dizendo isso, que apesar de toda essa luta, que várias vezes Paulo fala sobre a libertação da lei, a lei não é pecado. Versículo 12 diz que a lei ela é justa, ela é santa, justa e boa. Versículo 12. Mas ela provoca o pecado, ela faz reviver o pecado em mim, ela desperta a minha cobiça, que me engana e por fim me leva à morte. Mas o que me leva à morte não é a lei, é o pecado. É o pecado que me leva à morte. E daí a conclusão, então, dessa primeira parte, do capítulo 7 de Romanos, de 1 a 12, a conclusão é que o problema, então, não é a lei. O problema sou eu, somos nós. É a nossa carne, é a nossa natureza. Esse é o problema. Então ele terminou assim. E carne, quando ele fala que o problema é a nossa carne, a carne aqui não é o corpo físico, porque Deus nos criou fisicamente, embora corruptível esse corpo aqui, mas o problema não é o corpo físico. O problema é a natureza que está dentro do corpo. Essa natureza adâmica que persiste, que luta contra o espírito. Esse é o problema. Não é que minha mão é pecaminosa, meus cabelos, meus olhos são pecaminosos. Embora Jesus use essa analogia, mencionando, se os seus olhos pecarem, é melhor levarem a pecar, arrancar e jogar fora. Ele não está falando para eu arrancar meu olho literalmente. Ele está falando para eu tirar o olho daquilo que é pecado. Ele não está falando literalmente, se tua mão pecar, então corta e lança fora. Ele não está falando para eu ficar maneta. Não é isso. Ele está mostrando que o corpo não é o problema é o que está dentro de mim, a minha vontade pecaminosa, não é? Então é a natureza caída. Bom, agora então, a partir do versículo 13, Paulo vai explicar uma experiência presente. Se do versículo 7 até o versículo 12, ele usou na primeira pessoa do singular, vocês perceberam, é o eu, ele está falando como se fosse ele mesmo, né? Mas provavelmente se referindo a Israel, já disse isso para vocês. Mas ele está falando no trato passado, falando no passado. Agora, do versículo 13 em diante, até o versículo 25, ele vai usar no mesmo pronome eu, na primeira pessoa do singular, mas de uma forma pessoal também, mas ele está falando de uma experiência atual, já não é passada, é atual, ainda presente, ainda vivenciando essa experiência. Vocês percebem aqui que está no presente, no tempo presente, todo esse trecho aqui, né? Então é isso que ele está falando agora, de um tempo presente. E Paulo faz um elo do tempo passado, que vai até o versículo 12, até o tempo presente, que vai começar agora no versículo 13, exatamente com o versículo 13. Ele faz um elo. E ele diz no versículo 13, ele diz que começa de novo com uma pergunta. Ele faz uma pergunta retórica de novo. Mesmo método, né, de conversa com seus leitores, Paulo de novo
usa o recurso da pergunta retórica, né? Ele faz uma pergunta como se estivesse conversando com alguém. E ele então fala assim, acaso o bom se me tornou em morte? E ele mesmo já responde imediatamente, de modo nenhum. O bom aqui é a lei. Acaso a lei se me tornou em morte, ela é ruim? E a resposta é, de forma nenhuma. Não é o problema, não é a lei. De novo ele vai responder isso. Então, usando novamente esse recurso, Paulo afirma que o bom aqui, que é a lei, não lhe causou a morte, mas sim é o pecado. Né? E ele diz no versículo 13 que agora, por causa do mandamento divino, o que ele quer dizer com mandamento divino? É que, digamos que o homem, nós sabemos, já estudamos isso no capítulo 1, final do capítulo 1 de Romanos, e capítulo 2 também vimos, que todo homem, todo ser humano, crente ou não crente, não importa, todo homem tem a forma da lei em seu coração e em sua consciência. Fora isso, ele também tem na natureza a expressão de Deus. Consequentemente, a natureza também revela Deus para o homem, para todo ser humano. Então ele tem conhecimento de que existe um Deus que é juiz, é o Criador, e também na consciência de todo ser humano existe um juiz. Existe um legislador e um juiz. E ele tem a forma da lei em seu coração. Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, o homem, mesmo o homem natural, que não é crente, ele sabe que adultério é errado. Todo mundo sabe. Ele sabe que matar é errado. Todo mundo sabe. Mas ele não tem o mandamento, digamos assim, oficial, né? Ele não tem o registro, como o judeu e o crente têm. Então, quando isso chega na vida do crente, a lei, o mandamento aqui, ele está falando da lei escrita, formalizada, aquilo faz com que o pecado do adultério, do assassinato, do homicídio e todos os outros pecados se tornem ainda sobremaneira maligno. É isso que ele quer dizer. Por quê? Porque agora ele entende que é errado. O homem natural entende assim, é errado. Nós entendemos assim, é errado porque Deus odeia. Nós entendemos diferente, um pouco mais. Se Deus odeia, então é mais do que maligno. É muito maligno, é maligníssimo, né? É muito maligno. Então ele fala assim, versículo 13, né? O pecado pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, essa coisa boa é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, olha só, pelo mandamento, pela lei, se mostrasse sobremaneira maligno. Por exemplo, aqui, esse trecho sobremaneira maligno, o termo grego aqui que traduziria melhor essa parte, por exemplo, maligno aqui, inclusive, não é sinônimo no grego do termo maligno usado para Satanás. Não é aqui esse mesmo trecho maligno. A melhor tradução seria assim, que aqui o maligno seria algo tão ruim que me levou a entender que eu não só estou praticando o pecado, mas a lei me mostrou que eu tenho a natureza do pecado. O termo seria esse, a tradução melhor seria essa. O mandamento me mostrou que eu não só peco vez por outra, mas eu tenho uma natureza aqui dentro de pecado. Por exemplo, a gente pode fazer uma analogia rápida e simples assim. Por exemplo, se uma mãe de família, uma mulher, ela tem filhinhos pequenininhos e os filhinhos estão passando fome lá em casa, né? Estão passando fome e ela não tem um grão de arroz para dar para os seus filhos. Ela está desesperada. O que ela faz? Ela sai de casa, entra escondida num supermercado e ela pega ali algum alimento. Ela rouba, por exemplo, um pacote de bolacha. Ela esconde o pacote de bolacha e ela vai saindo ali e de repente o segurança pega ela. Ela é presa. O que ela fez? Ela roubou. Sim, ela praticou um roubo, mas ela não é ladra, por natureza. Ela fez aquilo num desespero. Aqui não é o caso.
Aqui a lei está mostrando que eu não só, de vez em quando, peco esporadicamente, porque não está em mim, mas é uma coisa assim que é uma coisa externa. Somente por fatores externos eu caio em pecado. Não, Tiago diz que eu peco por causa da minha própria concupiscência. E é o que Paulo está querendo dizer aqui. O pecado se tornou tão grave, tão sobremaneira maligno, porque ele me mostrou que eu sou pecador. Eu tenho uma natureza em mim, que não pende para as coisas de Deus, mas pende para as coisas da carne e do pecado. Tem vontades pecaminosas, contrárias à vontade de Deus. É dessa forma que Paulo inicia essa luta contra a carne e o espírito, que ele vai relatar agora no final do capítulo 7. Não é? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, o termo grego aqui seria naturalmente pecador. A lei me mostrou que eu sou naturalmente pecador. Seria esse o ponto. Né? Então a lei é como um espelho que mostra a minha natureza. E por isso, então, o pecado, para o crente legítimo, ele é mais do que maligno. Né? Por exemplo, o pecado é pior do que uma doença incurável para o crente. Vocês sabiam disso? O pecado é pior do que uma doença. O pecado é pior do que ser pobre, da pobreza, a fome. O pecado é pior do que a fome. O pecado é pior do que a perseguição. O pecado é pior do que o abandono. Do que quando os seus amigos te abandonam. O pecado é pior do que tudo isso. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é a pior coisa que pode acontecer na vida do crente. Não é Satanás. A pior coisa para a vida do crente é o pecado. Ao contrário do capítulo 8, né, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, aqui ele está apontando algo que pode nos separar de Deus, o pecado. Então no capítulo 7 ele está mostrando aqui. Né? Existe um pensamento de John Piper, essa semana rodou aí pela internet, eu acho que os irmãos viram, mas existe um pensamento do John Piper, que ele diz assim, o diabo não pode te colocar no inferno. O diabo não te coloca no inferno, não é o diabo que te coloca no inferno. Não. O diabo não tem esse poder. O diabo não pode te colocar no inferno. Seu pecado pode. Seu pecado é um problema muito maior que Satanás. Palavras de John Piper. Você pensa que o Satanás é o seu maior inimigo? Não. É o teu pecado. Ele pode te afastar de Deus. Então, a partir daqui, preparando com o versículo 13, Paulo vai descrever agora essa luta da carne contra o espírito, que ocorre dentro do cristão legítimo. Como, embora ainda haja alguns autores, alguns estudiosos que dizem que não é a experiência cristã isso aqui, é difícil a gente entender como que não seja uma experiência cristã. É difícil. Então, por causa disso, nós adotamos então a visão desses reformadores que nos ajudam a gente entender dessa forma, que é uma experiência do crente. E aqui dizem, não, mas não é sobre Paulo, não é dele que ele está falando, embora ele use o pronome eu. Mas não é ele, está falando da experiência geral do cristão. E isso eu acredito que a gente pode adotar nessa visão. É uma experiência geral de todo crente. Aí entra uma segunda controvérsia, né? É o crente maduro ou é o crente novato? É aquele que está começando a carreira cristã ou é aquele que já é experiente? Eu diria para você, todos. Todos até o último dia de vida. Até o último suspiro de vida vai ter essa luta aqui. Eu acredito nisso. Talvez com o nosso crescimento espiritual, nós vamos tendo mais condições, mais experiência de nos arrependermos mais rápido do pecado, de detectarmos mais rápido a tentação, de não cairmos, né, em caminhos perigosos com tanta facilidade quanto no início da nossa vida cristã, discernirmos mais rápido o engano e assim a gente poder escapar das astutas ciladas do diabo e do nosso coração enganoso. A gente fala só do diabo, né? Mas o nosso coração enganoso, talvez a gente consiga com mais facilidade, mas vai ser a mesma luta até o fim. Então vamos nesse rumo. Vamos dividir em 4 partes. Primeira parte, do versículo 14 a 17, são os conflitos do crente. Aqui a gente vai ver os conflitos do crente, de 14 a 17. Segunda parte, do 18 a 20, a consciência da impotência do homem. 18 a 20, a consciência da impotência do homem. Em terceira parte, versículos 21 a 23,
o auge dessa guerra interior do crente. De 21 a 23, o auge dessa guerra interior do crente. E a quarta e última parte, versículos 24 e 25, a gente vai ver o clamor de desespero e a exultação, que vem logo imediatamente, né, a seguir, o clamor desesperado e a exultação final do crente. O clamor desesperado e a exultação final do crente, versículos 24 e 25. Bom, então vamos lá. Primeira parte, os conflitos do crente. O versículo 14 fala o primeiro conflito. Primeiro conflito do crente. O primeiro conflito é o conflito entre a natureza da lei e a natureza humana. Ele fala no versículo 14, entre uma natureza e a outra natureza. Há um conflito aqui. Ele diz no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, a natureza da lei é espiritual. Eu, porém, sou, versículo 14, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, primeiro conflito, há duas naturezas dentro de mim, dentro do crente. Uma natureza espiritual, quando ele fala da lei, ele está mostrando que a lei, que o Espírito Santo habita dentro do crente e aplica a lei de Deus. Ele mostra com mais clareza a lei de Deus. E ele dá graça de praticar a lei de Deus. Porém, também há uma segunda natureza que ainda persiste. Ela está mortificada, porém não foi extirpada de nós. Não, a natureza pecaminosa não foi tirada de vez do crente. Por isso que existe esse conflito. Então ele diz que essa natureza, ela é carnal. Então a natureza espiritual é diametralmente oposta à natureza carnal. Uma se inclina para um lado e a outra para o outro. Vejam no capítulo 8, acompanhem comigo, capítulo 8, 5 a 7. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quer dizer, são contrários, são opostos. Versículo 6. Porque o pendor, ou seja, a pendência, a propensão, a tendência da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então está mostrando que há uma natureza que luta contra as coisas de Deus, não é? Então, há uma guerra civil. O que é guerra civil? É uma guerra dentro de algum ambiente, ou num país, ou num estado, numa nação, não é? E dentro de nós. Há uma guerra civil. Eu mesmo brigando contra mim mesmo. Não é? Então é uma luta aqui. É uma luta aqui dentro. Não é? Essa guerra civil dentro do crente, não é? Da carne contra o espírito. E isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, já adiantando alguma coisa a nível de aplicação, é normal. É normal. Nós precisamos descansar. Não que isso é bom, não estou dizendo que isso é bom, isso é luta. Se a luta não é bom no sentido assim, de que não vou sofrer com isso. Há um sofrimento, mas é normal para o crente que está se santificando. É normal. Então há um descanso quanto a isso. Né? Outra coisa que nós precisamos entender é que nós já fomos livres da condenação do pecado. Isso aconteceu na justificação. Na justificação, eu já fui livre da condenação do pecado. Jesus disse que ele pagou a minha dívida diante de Deus. Justificado uma vez por todas. Então, na justificação, o crente está livre da condenação. Mas estamos no processo de ser libertados do poder do pecado, da ação do pecado. Isso é santificação. Isso ainda está ocorrendo. Isso ainda é um processo no presente. Por isso que nós estamos vendo no presente aqui. E em terceiro lugar, um dia, todos os crentes serão glorificados. Aí o terceiro e último processo final é a glorificação. Quando seremos livres da presença do pecado de uma vez por todas. Aí acabou. Então nós estamos no meio do caminho. Qual é o meio do caminho? Livres da condenação, porém ainda lutando contra a presença do pecado, contra a influência do pecado, contra o poder do pecado.
e quando um dia nós seremos livres totalmente do pecado, da sua própria presença. Então esse é o primeiro conflito aqui, a natureza, uma natureza contra a outra, é conflitante. Segundo conflito, versículo 15, é o conflito entre o saber e o fazer. Ele diz no versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, quem lê isso aqui e não tem a graça do Espírito Santo, vai dizer assim, isso aqui é conversa de louco. Paulo está falando uma coisa e fala que quer e não quer, ao mesmo tempo que ele luta contra uma coisa, ele faz aquilo que não quer, e aquilo que ele detesta ele faz, o que ele ama ele não faz. Então parece uma conversa meio de quem está faltando um parafuso, mas não é, isso é normal para o crente. E ele diz então no versículo 15, que parecendo uma loucura, ele diz que o crente não peca por ignorância. Ele diz aqui no começo do versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele não está dizendo que ele não compreende a situação dele. Ele não está dizendo que ele não compreende o que é pecado. Ele não está dizendo que ele não sabe o que é pecado. Não, ele está dizendo que eu não compreendo por que eu ainda faço essas coisas. Paulo está dizendo assim, eu não compreendo, porque embora eu saiba o que eu não devo fazer, que é errado, que é pecado, ainda assim eu faço. Por isso eu não compreendo o que tem nessa cabeça dura. É isso que ele está querendo dizer para ele mesmo. Eu não compreendo isso. Não compreendo, porque eu sei de uma coisa, mas eu faço outra. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. E eu sei o que eu não devo fazer, e isso eu faço. Então é uma luta. Então, ele sabe que o pecado é errado e mata, mas mesmo assim, ele peca. Normal, irmãos, normal. Não estamos dando aqui uma carta branca para sair pecando por aí, não é isso. Por isso há uma luta, não é? Por isso essa luta. Depois, isso, no final, a gente vai chegar no ponto final, né? Então, segundo conflito, entre o saber e o fazer. Terceiro conflito, versículos 16 e 17, é o conflito entre a liberdade e a escravidão. Aí parece também que há uma contradição. Será que nós somos livres, mas Paulo diz que ainda estamos presos? Como que é isso? Ele diz assim, versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ele diz que o pecado habita nele ainda. Ele diz que ainda há uma certa escravidão. Aqui o termo seria isso. Eu ainda estou preso no pecado, ou o pecado está preso em mim. E, embora ele tenha Cristo me libertou do pecado, mas o pecado ainda exerce influência na minha vida. Ele me provoca, ele me tenta. É isso que ele está querendo dizer. O crente é livre em Cristo, mas o pecado ainda exerce influência escravizadora nele. Está tentando escravizar de novo. Então o verdadeiro crente está em conflito contra o poder da tentação do pecado, que quer escravizá-lo novamente. É isso que ele está querendo dizer aqui. O incrédulo, meu amado, o incrédulo, pensa comigo, o incrédulo não passa por essa luta. O incrédulo não sofre como você sofre. O incrédulo não chora como você chora quando você peca, ou quando você está ali lutando contra uma tentação, contra maus pensamentos, contra maus desejos impuros. Irmãos, uma pessoa que não tem o Espírito de Cristo não pensa dessa forma. Ele não sofre com isso. Ele não está nem aí com Deus, muito menos com o pecado. Ele não sofre. É isso. Paulo está dizendo aqui que há, então, essa luta. E quando ele diz aqui no versículo 17, vejam, presta atenção, versículo 17, que é uma coisa que ele repete em outras vezes. Ele diz assim, quem faz isto já não sou eu, no fim do versículo 17, não é? No começo do versículo 17, quem faz isso já não sou eu. Veja bem, Paulo não está transferindo e tirando o corpo fora. Ele não está tirando a sua responsabilidade. Ele não está transferindo como Adão fez. Olha, Senhor, quando Deus foi falar com Adão, Deus perguntou, o que você fez? Ele falou, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Transferiu, não é? Não. Paulo não está fazendo isso. Ele está falando assim, que eu estou ainda ligado.
dentro dos meus membros habita, vejam que a palavra habita, a palavra reside, aparece aí várias vezes, vocês perceberam? Né? Versículo 17, pecado habita em mim. Versículo 18, não habita, na minha carne não habita bem nenhum. Né? Versículo 20, o pecado habita em mim. Versículo 20. Versículo 21, o mal reside em mim. Né? Versículo 23, vejo nos meus membros outra lei, que é a lei do pecado. Versículo 23 ainda, a lei do pecado que está nos meus membros. Né? Então ele mostra que há alguma coisa dentro dele, e ele está ligado nisso. Não é que ele tirou a responsabilidade dele, não, ele estava dizendo, eu estou pecando junto com o mal que está em mim. Eu estou amalgamado com ele, sou eu. É um eu que eu estou contra esse eu, mas ele está aqui, sou eu mesmo, sou eu que estou pecando. Então veja, ele não está tirando a responsabilidade, ele não está transferindo para ninguém, ele está assumindo seu erro junto com o pecado, contra a sua própria consciência. Ele tem a consciência de que aquilo é ruim. Então, aqui é uma luta. Ele está livre, porém ainda preso. Cristo livrou do pecado, mas ainda o pecado exerce influência, querendo pegar ele de volta, querendo jogar um laço para pegar ele de volta. Então vejam a luta que Paulo trava aqui. Né? E mesmo versículo 20 também ele fala a mesma coisa, né? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Habita em mim, quer dizer, sou eu mesmo. Por isso que parece uma conversa meio de, né, alguém que está querendo, parece uma pessoa que está meio maluco, né? Mas é uma loucura, é uma luta. É essa sensação. Eu estou ficando louco, Senhor, porque eu estou lutando contra mim mesmo, contra forças que são antagônicas aqui dentro de mim. Então essa luta, né? Então, o terceiro conflito é essa liberdade, conflito da liberdade contra a escravidão. Segunda parte, agora nós vamos ver a consciência da impotência do homem, a consciência da impotência do homem. O homem é impotente contra o poder do pecado por si só. Vejam bem, por sua carne. Então, versículo 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Versículo 18 aqui, Paulo tem consciência, ele diz, eu sei, quer dizer, ele tem consciência, ele tem convicção, eu sei, né? Então, a consciência da fraqueza da sua carne, que ele diz que em mim não habita bem nenhum. Esse bem não é o fazer o bem, esse bem seria uma força suficiente nele mesmo para não pecar mais, para evitar de pecar. Ele diz, esse bem que seria essa força, que eu poderia lutar sozinho contra o pecado, eu não tenho. Não habita em mim eu não tenho esse poder. Então ele tem consciência da sua fraqueza, da sua carne, que a sua natureza pecaminosa não inclina para o que é certo. Ele tem total convicção disso. O crente tem total convicção disso. Isso, então, não significa que o crente vive pecando. Não é isso. Não é que ele peca o tempo todo. Mas significa que a sua vontade é impotente contra os apelos do pecado. Portanto, quando praticamos o bem, se algum momento você praticou alguma coisa boa, alguma obra boa, é Deus quem efetua isso em nós. É Deus que opera isso em nós, porque a nossa vontade não é de fazer o bem. Quando fazemos o bem, é porque Deus está operando em nós. Então é isso que nós vimos aqui no versículo 18. A primeira consciência é da fraqueza da carne. Segunda consciência, segundo ponto aqui que Paulo fala, versículo 19, Paulo diz, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A consciência da contradição da carne. A carne, ela sabe, de novo, ele está reforçando o que ele já disse anteriormente. Ele sabe que ele tem uma preferência. A preferência dele é não fazer o mal. Mas ele tem consciência de que a carne também está pendendo para o outro lado. Ela quer fazer o mal. Então existe essa luta também.
né? O crente verdadeiro, ele não peca com prazer. Por exemplo, ele diz aqui no versículo 19 que ele prefere o bem. Porque não faço o bem que prefiro. Ele tem vontade de fazer o bem. Ele ama fazer o bem. Ele deseja fazer o bem. Mas ele não quer ofender Deus. Mas a carne tem prazer no pecado. Então existe essa luta. Por isso que somos paradoxais. Esse é o termo aqui que, né, ele diz que nós somos paradoxais, contraditórios entre o querer e o fazer. Não é? Então, nós temos consciência de que dentro de nós, enquanto uma coisa nós achamos algo terrível, horrível, ainda assim aquilo parece bom e desejoso, não é? E nos chama atenção, nos quer que nos apeguemos àquilo. Então, existe essa consciência da contradição da carne, ou na carne. E versículo 20, a última parte aqui da consciência da impotência do homem, a consciência da escravidão da carne. De novo, parece que ele está repetindo as mesmas coisas que ele já disse anteriormente, para reforçar. Veja o versículo 20. Paulo diz assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo tem consciência da escravidão da carne, ele diz que o pecado habita nele. Novamente, então, ele diz que a natureza pecaminosa, como uma outra pessoa dentro do crente, dentro dele, o induz ao pecado. Ele está falando aqui no versículo 20, que se eu faço o que não quero, já não sou eu. É como se ele dissesse assim: já não sou eu que tem prazer na lei, mas é o eu que ainda tem prazer na carne. Então sou eu. É como, né, ele diz: não sou eu, porém sou eu. É isso que ele quer dizer. Está dentro de mim. Essa força está em mim. Né? Ele diz então que, embora livre da condenação do pecado, o pecado ainda assedia o crente a vida toda. Leiam comigo Hebreus, acompanhem comigo Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Depois de capítulo 11, o autor de Hebreus descrever vários e vários crentes do passado que foram testemunhas para aqueles crentes lá, a quem o autor escreve essa carta, no capítulo 11 de Hebreus, aí ele começa no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, ele diz assim: portanto, já que tem todo esse monte de gente aí que serve de modelo para nós, né? Ele diz assim: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são essas do capítulo 11, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para quem que o autor de Hebreus está escrevendo? É para incrédulos? Não. São para crentes. É para crentes. Ele está escrevendo para cristãos. Desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa parte, desembaraçando-nos do pecado, do peso, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, colocando mais próximo do original grego, na tradução, seria mais ou menos assim, fazendo uma paráfrase, voltando mais para o grego original, seria mais ou menos assim: deixem o pecado de lado, e esse ambiente que os envolve tão confortavelmente e que dá prazer para a sua carne, deixem isso, desembaraçem-se disso, desprendam-se disso. O que ele quer dizer com isso? Que o pecado é gostoso para a carne. O pecado é gostoso para a carne. Então ele está dizendo assim: não corram o risco de ficar num ambiente como esse. Esse ambiente, é lógico, não está falando só das coisas externas, mas está falando dele próprio. O pecado está, que tenazmente te assedia, ele está te assediando, ele está te convidando o tempo todo para pecar. Então vejam que é a mesma estrutura aqui, ou semelhante ao que Paulo diz aqui no versículo 20. Desculpe, a consciência da escravidão da carne. Né? Ele chega a dizer aqui. Então, mesmo tendo consciência de tudo isso,
Todas essas três tipos de consciência. O crente tem consciência da fraqueza da sua carne, o crente tem consciência da contradição da sua carne, que é uma coisa, faz outra. E o crente tem consciência que ele ainda é escravo, de certa forma, ainda é escravo da carne, escravo da carne, não do pecado, né? Escravo da carne, da vontade da carne. Tendo consciência de tudo isso, ainda assim, o homem não pode fazer nada para se livrar delas definitivamente, de uma vez por todas. Ele não pode fazer isso. Por que Deus permitiu isso? Nós vamos chegar lá. De novo, estou prometendo um monte de coisa para vocês, mas eu prometo que nós vamos chegar lá na conclusão, né? Terceira parte, devagar nós vamos chegando. Agora vamos então para o auge, o desfecho dessa guerra interior do crente, versículos 21 a 23. Paulo diz que então, ele começa então, como se ele fosse fazer uma conclusão aqui, né? Então, meio concluindo já o assunto, Paulo diz assim no versículo 21, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Novamente ele diz, habita em mim, o mal reside em mim. De novo, né? Paulo faz então uma espécie de resumo da atual situação de todo crente. O que ele diz aqui? Porque no tocante, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, existe uma lei aqui dentro que quer Deus, quer as coisas de Deus. Mas olha o versículo 23, mas vejo nos meus membros, de novo, dentro de mim, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então essa luta aqui, Paulo está querendo dizer assim, que há duas leis, ou você pode substituir aqui e dizer, há duas forças dentro de mim, dentro do crente, há duas forças. O ímpio não, o incrédulo não tem esse tipo de luta, mas o cristão tem. Há duas forças que lutam dentro dele, duas forças antagônicas, são contrárias, são opostas, são inimigas. Então essas duas forças estão lá dentro, e é isso que Paulo dá o desfecho aqui. Resumindo, o espírito e a carne, as duas forças, o espírito e a carne. Embora ele mencione a lei, mas é a lei que o espírito aplica, é a presença do próprio espírito dentro dele. Então ele diz que, em primeiro lugar, dessa guerra interior, ele diz que ele tem o desejo de fazer o bem, e na sua mente e na sua consciência tem prazer na lei de Deus, pois o Espírito Santo habita nele. Primeiro ponto positivo. Existe uma força positiva, que seria o Espírito, por assim dizer, né? Positiva. O Espírito Santo está nele. Há uma força dentro dele. Mas, segundo lugar, em seus membros, ele diz que nos meus membros, que seria a natureza carnal, mais uma vez, não quero dizer, de novo, o corpo físico, né? Mas é uma natureza aqui dentro, natureza carnal. Existe essa outra força, essa outra lei, essa outra força, que o mantém prisioneiro do pecado. Vejam aí no versículo 23. No meio do versículo 23, ele diz que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então existe uma certa escravidão ainda, não plena, mas o pecado está querendo prender, aprisionar de novo o crente. Não é? Então olha que luta que o crente passa. Então é isso que ele quer mostrar aqui. Me mantém prisioneiro do pecado, atrapalhando a carreira do crente nesse caminho de santidade, de santificação. Existe essa luta. Então ele chega a afirmar que o mal reside nele. Perceberam o versículo 21? Ele diz que o mal, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele está repetindo no raciocínio inverso o que ele já disse no versículo 17. Né? Perdão, no versículo 18. E eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se não habita bem, habita o mal. É isso que ele quer dizer aqui, fechando desse raciocínio. Né? E, por último, isso leva a um clímax, leva a um desespero total. Qual é o clímax? Parece um filme de terror, né? Um filme de suspense. Chegou o filme mais dramático para o ser humano, para o crente. Ele chega nessa luta, ele chega apavorado, desesperado.
Ele chega confundido, triste, aborrecido, enfraquecido, cansado de tentar fazer as coisas certas e nunca conseguir. E quando consegue, mas de vez em quando cai, e essa luta. E nessa luta o crente passa e chega nesse clímax do crente legítimo, não é? Por quê? Existe um problema aparentemente insolúvel. Existe um problema, essa luta, né, eu não tenho como resolver. E então, o que é que ele faz? Que é a última parte agora, é o clamor. Em primeiro lugar, um clamor. O clamor do crente. Versículo 24, ele diz, ele grita, né? Ele grita, desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele fala corpo desta morte aqui, dizem os estudiosos que na época do Império Romano, quando alguém praticava um homicídio, alguém matava uma outra pessoa, aquele que foi pego nesse momento de assassinato, ele é preso e o cadáver da pessoa que ele assassinou é amarrado nas costas dele mesmo, do assassino, e ele convive até que aquele cadáver se desintegre totalmente. Então ele come com o cadáver amarrado das costas, ele dorme com o cadáver amarrado das costas, e ele nem toma banho, né, porque não dá para tomar banho, né, junto com o cadáver, e ele faz todas as coisas ali com o cadáver amarrado nas suas costas. Então é como se Paulo dissesse, quem me livrará desse cadáver que está amarrado em mim mesmo? Sou eu mesmo. É mais ou menos isso. Então há um clamor, um grito de socorro de alguém que está extremamente incomodado, ferido, cansado por essa guerra que ele luta e não consegue vencer sozinho. E essa guerra dentro de si mesmo, parece que não tem fim, parece que nunca acaba. Mas há uma coisa aqui, nesse versículo 24, muito importante para nós. Muito importante para nós, que às vezes passa despercebido. Muitas vezes as pessoas usam esse texto aqui para justificar continuar pecando. Ah, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Enquanto ninguém me livra, eu vou pecando, né? Eu vou pecando. Não, 10 mil vezes não. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que há uma luta, ele quer ajuda, ele pede ajuda, alguém me ajuda a me livrar. É isso que ele faz. Ele não está resignado, ele não senta e deixa a coisa correr livre, correr solta. Não, ele luta ainda que sem forças, mas ele pede ajuda. É isso que está no versículo 24. Quem me livrará, quem me ajudará para me livrar do corpo dessa morte? Quem pode me ajudar pelo amor de Deus? Ele luta, ele não para de lutar. Ele não se entrega ao pecado. Ele não se rende. Embora ferido, cansado, vencido às vezes, pelo poder do pecado, da carne, da tentação, mas ele não se rende. O crente não se rende. Ele não se entrega. O verdadeiro crente não se entrega. Ele pede ajuda. E imediatamente o que acontece? Vem a resposta. Versículo 25. Glória a Deus. Versículo 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele não é o bom marido? Ele não é o marido presente? Não é ele que te ajuda? Como esposa atrapalhada, confusa, pecadora, limitada, incapaz? Não é ele que te auxilia? Aqui Jesus Cristo entra em cena. Graças a Deus por Jesus Cristo que me ajuda. É ele que me ajuda. Eu não tenho forças, mas ele tem. Eu não tenho sabedoria, mas ele tem. Ele dá graça quando eu clamo. Eu não o abandono, porque eu sei que ele me ajuda. Embora por vezes eu caia, mas depois eu levanto, porque ele me levanta. É isso que ele diz aqui no versículo 25. Então, após o grito de socorro, o crente então exulta na certeza da libertação de Cristo. O Espírito de Cristo assiste o crente em sua fraqueza. Jesus disse isso. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Então a gente sabe que o Espírito nos ajuda. E aliás, isso é assunto para o capítulo 8, né? Que ele vai falar que o Espírito intercede, o Espírito assiste na nossa fraqueza, né? Isso vai ficar para a próxima vez, se Deus assim permitir. Vamos à conclusão então, terminando. O que a gente conclui daqui?
A resposta do versículo 13, então, a pergunta é: acaso o bom se me tornou em morte? A lei, que é boa, se me tornou em morte? A resposta continua sendo a mesma, de modo nenhum. Por quê? Agora a gente vai entender por que ela não é ruim, não se torna em morte. Porque a lei também provoca isso em nós, de nós desistirmos de nós mesmos, de nós abandonarmos a nossa força própria, a nossa justiça própria, de nós confiarmos naquele que tem força. Essa é a conclusão, esse é o objetivo da lei. A lei é boa por causa disso, a lei me esmaga. E quando ela me esmaga, ela faz com que eu levante os olhos e diga: Senhor, me ajuda. A lei tem o objetivo de me levar a depender mais de Deus, e não da minha própria força, de achar que, olha, irmãos, eu prometo para vocês, viu? Daqui para frente eu nunca mais vou pecar. Irmãos, se eu disser isso para vocês aqui, vocês podem pegar lá fora e me dar uma surra. Eu não posso falar isso. Então a conclusão é essa: o objetivo da lei é me levar a depender mais de Deus. Apesar da lei dar força ao pecado, porque ela voluma o pecado, ela mostra o pecado como de fato é, ela mostra a minha natureza como de fato é. A lei é um espelho que mostra que eu sou pecador, eu sou miserável, que eu sou desventurado, que eu tenho um corpo de morte carregado, que eu vou carregar por toda a minha vida aqui na terra, né? Porque lá na glória não. Lá eu vou ter um novo corpo, novinho em folha, né? E então ele diz isso. Apesar da lei dar força ao pecado, ela me levou a desesperar-me de mim mesmo e me lançar totalmente nos braços de Cristo. É isso que a lei faz. A lei me leva para Cristo. A lei corta toda a minha autoconfiança, a minha achar que eu tenho capacidade de resolver o meu problema sozinho contra o pecado, né? E as aplicações finais, duas temos aqui. Em primeiro lugar, dê graças a Deus, meu irmão, minha irmã, dê graças a Deus quando você passar por tais tentações ou tensões e lutas interiores. Agradeça a Deus. É a maior prova de que você é crente. A maior prova de que você é crente é quando você passa por essas lutas. Não quando você cai em pecado, mas ainda o crente cai. Mas quando passa por essa luta, especialmente, é a maior prova de que você é crente. Essa é a verdadeira perseguição do crente atual. Antigamente, aliás, hoje está mudando um pouco a coisa, né? Com o tal do Boko Haram e outros grupos que perseguem cristãos por aí, o próprio Estado Islâmico, né? Então há perseguição física também. Mas essa perseguição aqui é de todo crente, ainda que não tenha perseguição física, como num país como o nosso. O Brasil, você tem a liberdade de adorar a Deus e de ler a Bíblia a hora que você quiser e o tanto que você quiser. Mas há uma perseguição aqui dentro, há uma luta aqui dentro. Essa é a maior luta do crente. O incrédulo não tem isso, eu já disse isso para vocês. Como Paulo disse, então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 e 13, eu vou só ler para você rapidamente. Paulo diz assim, 2 Timóteo 3, 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E essa aqui é uma perseguição das mais terríveis. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como é que os incrédulos ou os homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados? Quando ele acha que está tudo bem, ele não tem essa luta, ele está em paz consigo mesmo, cometendo uma série de pecados, está sendo enganado. O que é que John Piper disse? O que me leva para o inferno é o pecado. Essas pessoas não estão nem sabendo, estão sendo enganadas pelo pecado. Coisa mais terrível. Estão a caminho do quê? Da perdição eterna, do inferno. E não sabem disso. Finalizando, segunda aplicação. Por isso, eu quero dizer para vocês, exortando a todos nós, incluindo especialmente a mim nessa noite, não desista dessa luta, mas busque ajuda do Senhor. Na prática, o que seria isso? Buscar ajuda no Senhor. Lógico, em primeiro lugar,
orando. Tenha uma vida de oração. Confesse para Deus a tua luta. Abra o coração para Deus. Exponha para Deus a tua tentação, a tua luta interior, os conflitos que você tem. Abra o coração. Conversa com Deus. Expõe para Ele. Peça a ajuda dEle. Coloque diante de Deus em oração. Mas também busque ajuda do corpo de Cristo, que é a igreja. Também em oração, para que a igreja ore por você. Para que outros irmãos possam interceder por você. É óbvio que coisas íntimas você não vai conseguir abrir com todo mundo. Tudo bem, se você não quiser, não é obrigatório. Mas se for possível, peça ajuda para outros irmãos estarem orando. Por quê? Porque às vezes a luta é tão grande que você não consegue nem orar por você mesmo. E outras pessoas podem orar, pessoas de confiança, podem interceder por você. Busque ajuda no corpo de Cristo, não só através da oração, também da oração, mas através do aconselhamento bíblico. Converse com alguém maduro, com alguém que sabe, ou talvez não saiba exatamente qual é o problema, mas que passou com certeza pelas mesmas lutas, e vai te ajudar, de alguma forma. A Bíblia não diz que existem pessoas, homens, mulheres, maduros, sábios, que podem repartir o fardo com você? A Bíblia não ensina que na multidão de conselhos habita a sabedoria? Reparta com os outros. Divida o seu fardo com os outros. Busque aconselhamento bíblico no corpo de Cristo, na igreja. Não é fora da igreja que nós encontramos a sabedoria, mas é dentro da igreja. Não adianta conversar com psicólogo, psicanalista. É bom? Precisa, de vez em quando sim. Mas, especialmente ajuda na igreja. E, terceiro lugar, busque ajuda no Senhor também, permanecendo em comunhão com os outros companheiros de luta. Não se isole. Não se isole. Cole nos outros irmãos. Para onde o rebanho está indo, eu quero ir junto. Para onde a nuvem está carregando o rebanho, eu quero ir junto. Eu preciso estar lá porque lá eu estou protegido. Porque eu sei que essa luta aqui dentro, ela é terrível. E se eu ficar isolado, eu corro um sério risco. Então eu colo nos irmãos. Eu sei que os irmãos vão colocar o ombro debaixo do meu braço para me levantar quando eu estiver fraco. E vão me ajudar. É lá que eu encontro ajuda. E assim, encerrando, eu mais uma vez digo, lute até o fim, porque a apostasia é um inimigo constante. O que é apostasia? É abandonar a fé e nunca mais voltar. Isso acontece muitas vezes por enfraquecimento. Não que o apóstata era crente e deixou de ser crente, não. Mas é justamente nessas lutas que muitas vezes nós precisamos nos apegar a Deus. Qual é a prova que eu não sou apóstata? É quando eu me apego a Deus. É quando eu faço que nem Paulo aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele não ficou só no clamor, mas ele ficou na exultação também. Igual o caso de John Bunyan. John Bunyan vocês conhecem. Ele escreveu o livro mais famoso, ou o segundo livro mais lido. O primeiro livro mais lido é a Bíblia, não é? O segundo livro mais lido, evangélico mais lido, é O Peregrino. Ele escreveu O Peregrino. John Bunyan passou 1 ano de luta com ele mesmo, consigo mesmo. John Bunyan passou uma luta de 1 ano, achando que ele tinha cometido um pecado terrível e que Deus não queria mais nada com ele, e que ele se afastou, ele havia pecado e havia uma distância entre ele e Deus. Ele ia na igreja e ele ouvia a palavra de Deus e ele dizia dentro dele mesmo, essa palavra não pode ser para mim, essa luta está terrível, não pode ser para mim porque eu pequei gravemente. A ceia, ele não queria participar da ceia, porque ele achava que ele estava em pecado. E ele, nessa luta interior, ele então um dia ele se depara com esse trecho de Romanos e ele escreve um livro chamado A Graça Abundante ao principal dos pecadores. E ele relata essa experiência dele. Ele relata essa experiência, essa luta. E ele então cai em si, ele fala, não, peraí, há misericórdia no Senhor. Eu vou voltar para Deus, eu estou lutando, então essa luta é normal. E ele chega a escrever o seguinte, eu sei que já passou um pouquinho do horário, mas olha só, eu preciso dizer isso para vocês. Olha o que John Bunyan escreve, na conclusão do livro dele. Ele diz, até hoje, veja bem, ele não está dizendo que acabou. Agora sim que ele está morto, está descansando. Desculpa, irmão.
Mas até hoje, enquanto ele estava vivo escrevendo esse livro, né, encontro 7 abominações em meu coração. Primeira, inclinação à descrença. Segunda, esquecimento súbito do amor e da misericórdia de Cristo. Terceira, inclinação às obras da lei. Quarta, distração e frieza na oração. Quinta, esquecer de observar aquilo pelo que orei. Sexta, disposição para murmurar por não ter o que eu quero. Sétima, incapacidade de fazer as coisas que Deus me ordena, sem que a natureza pecaminosa me faça sentir a sua presença. Ele termina com o versículo que nós lemos: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E ele conclui: vejo e sinto continuamente essas coisas, pelas quais sou afligido e oprimido. Entretanto, a sabedoria de Deus as ordena para o meu bem. Por quê? Ele responde: em primeiro lugar, por que é para o bem de John Bunyan e para o nosso também? Primeiro, elas me fazem detestar e abominar a mim mesmo. Segundo, impedem-me de confiar em meu coração. Terceiro, convencem-me da insuficiência de toda retidão do homem. Quarto, mostram-me a necessidade de correr para Jesus. Quinto, compelem-me, impulsionam-me a orar a Deus. Sexto, mostram-me a necessidade de vigiar e ser sóbrio. E sétimo, estimulam-me a orar a Deus por meio de Cristo, para que me auxilie e conduza neste mundo. Vejam, ele não abandonou a guerra, mas ele pede ajuda para continuar na guerra, para ser vencedor contra o pecado. John Bunyan, um puritano, dos mais alto gabarito, mais alto nível. Não é? Vamos fazer uma oração? Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, que fere o nosso coração, mas endireita o nosso caminho. Que ela opere isso em nossos corações nessa noite. Que teu Espírito Santo use esse trecho para nos convencer de que sem ti nada podemos, mas que em ti somos mais que vencedores, sim. Que é o que o Senhor vai nos ensinar ainda, mas podemos ver aqui que Jesus Cristo é aquele por quem devemos dar sempre graças a Deus, porque é Ele quem está conosco nessa luta. Senhor, nos ajude a ver isso, e nos ajude também a não confiarmos na carne, a não confiarmos em nós mesmos, e a depositarmos em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa dependência, e de buscarmos também no corpo de Cristo aquilo que é necessário para que nós sejamos vencedores contra o pecado. Ajuda-nos a praticar isso, Senhor. Desperta-nos para isso, Senhor. E também tranquilize o nosso coração para que entendamos que essas lutas são normais para todo crente. Assim eu peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.